Monóico. Deus é menina, tem cachos, eu acho. Talvez seja negra, não a vi de frente. Senti pelo cheiro de flores queimadas, de incenso e fumaça que veio com o vento. Foi tal deleite na manhã de sol que pensei, tão bonita e assim perfumada, só Deus. Líria, que prazer você estar aqui em casa. Pois é, foi ótimo, né, Roberta? Demorou, mas cheguei. Chegamos. São quantos livros até agora? Eu acho que o último é o oitavo ou nono. O último não, o mais recente. O mais recente, claro. Aliás, você gosta de ser apresentada como poeta ou poetisa? Poeta. Eu lembro a Leila Mícolas, que inclusive fez a quarta capa do livro mais recente, ela fala, em poetisa todo mundo pisa. Então, poeta, a gente faz versos como os homens, né? Agora me conta, quem é você, Líria? Bom, começar do começo, né? Eu nasci em Araguari, em 1945, agora em outubro faço 78 anos, né? Nasci lá, estudei, eu sou professora primária, sempre gostei muito de ler. Aliás, eu aprendi a ler sozinha, né? Eu aprendi a ler sozinha. A mamãe forrava o chão com jornais e eu ficava curiosíssima com aqueles símbolos, aquelas coisas pretinhas, e perguntava, mãe, esse? Eu acho que houve um momento que eu fiz a conexão, quando junta determinadas palavras com A, com E, com I, né? E o meu pai um dia chegou, eu estava lendo uma manchete de jornal. Eu acho que ele pensou, essa menina tem parte com o demo, porque nunca foi à escola, se eu ia fazer 5 anos, né? Aí não havia possibilidade de nós sermos matriculadas, eu tenho uma mais velha, na escola tradicional, assim, porque era aos 7 anos, né? E na nossa casa não tinha livros, tinha os livros de escola, mas não tinha literatura e tal. Então eu fugia para a casa do seu Ademar, vizinho, dentista que morava de frente, para ler a antologia dos poetas portugueses. E como eu escrevo na segunda pessoa, eu fico me perguntando se não tem essa influência, porque eu era muito novinha, eu era adolescente e lia Bocage, lia Fernando Pessoa, Guerra Junqueiro, né? naquela coletânea de poetas portugueses. Eu estava louca com os livros. Pois é, como é que você escreve? Eu vi uma entrevista sua e você dizendo o seguinte, que a poesia faz barulho em você. Para a gente se livrar desse movimento do pensamento, as palavras, né? Você tem que escrever. Mas esse barulho, ele acontece como, quando, o que te inspira? Quando a poesia fala, está na sua hora, cumpre a sua obrigação. Mas é porque você vê algo, porque eu vi uma história também que você viu uma vez uma senhora, uma velha varrendo o passeio, você parou. Um dia eu estava na Savassi, ali na Nossa Senhora do Carmo, tinha uma moça varrendo também a folha seca e o vento vinha e espalhava. Eu parei para escrever, pensei, gente, onde tem um lápis, onde tem um papel, porque eu estava apressada, eu tinha de fazer alguma coisa. Aí eu falei, eu tenho que escrever. Aí eu pedi, moço, o senhor tem uma caneta? Eu tenho papel, o senhor tem uma caneta? Ele me emprestou, eu escrevi aquilo rapidinho, sabe? Porque é assim, e se você não escreve na hora é igual o sonho, se você não anota, você esquece. Eu tenho sonhos fabulosos, que eu acho, de noite eu acordava assim, nossa, mas eu não tenho nada anotado. Eu durmo com cadernetinha, assim, e lápis, eu gosto de escrever a lápis. Sabe? E acontece muito de você acordar? Direto. Houve uma época que eu estava com mania de escrever em envelope. Se o envelope fosse dos outros, não fosse meu, todo mundo em casa brigava, porque recebia as cartas, as coisas, tudo escrito por fora. Aquilo me dava um entusiasmo, tesão mesmo. Eu escrevia nos envelopes. Que legal, né? Eu vi uma história também numa entrevista, você contando que você estava com a sua mãe já bem adoentada. Isso, essa é ótima. Essa é ótima. A mamãe, bom, meu pai morreu, a minha irmã
que morava com a mamãe morreu, e a mamãe já tinha começado a ter Alzheimer. Então a mamãe infartou. Quando a Tânia morreu, 3 meses depois do meu pai, ela tinha 40 anos, minha irmã. E a mamãe infartou, ela não aguentou aquilo tudo e ficou. Depois ela foi atropelada, quebrou braços e pernas, porque ela fugiu de casa, ela já tinha Alzheimer e tal, foi atropelada. E às vezes eu ia para Araguari e ficava lá um mês, ficava lá. E dormia no quarto dela, sabe? Ficava lá numa cama de hospital, deitadinha lá. Aí vinha essas maluquices, porque quem escreve é meio doido, né, Roberto? Aí eu escrevi... É uma loucura mansa. Mais ou menos. Às vezes não é muito manso também, não. Né? Mas eu escrevia o que vinha, porque se você me perguntar o que você vai escrever amanhã, eu não tenho a menor ideia. Não tenho ideia. Depende do que acontecer. Ou o que não acontecer. Né? Depende. Aí eu escrevi o tempo inteiro que eu estava lá com a mãe, e fui colocando, a gente não tinha computador na época, eu fui colocando uma sacolinha de supermercado mesmo, pegava um papelzinho, escrevia e botava lá, nem conferia nem nada. Aí quando eu vim embora para Belo Horizonte, eu morava aqui, a minha filha tinha uma cachorrinha pequenininha, aquela espichadinha. Linguicinha? Sei. E salsicha que eles falam, esqueci, Bassi. A minha filha tinha uma cachorrinha, quando eu tirei as coisas da mala, aquela sacolinha cheia de papéis, ficou assim, ela comeu tudo, mastigou tudo, sabe? Aí eu falei, também vai ver que não tinha nada que valesse a pena, porque eu também, não sou apegada às coisas assim não, sabe? Eu falei, depois, se houver coisa que vale a pena, uma hora eu vou me lembrar de alguma, escrevo de novo, tal, mas eu estava fazendo aquilo para dar conta de passar, sabe? Lá na mamãe, e quando eu escrevo é para dar conta do sonho, dar conta de muitas coisas. Eu escrevo meio dormindo, tem hora. Eu acordo, escrevo alguma coisa que eu me lembre depois, e aí o processo de construir o poema acontece, né? Aí o cachorrinho comeu tudo. Falei, tá bom. Juntei, joguei fora, mas disso surgiu um poema que eu gosto dele, sabe? Que chama Sofreguidão. Sofreguidão. A minha cadela, pequena, vadia, comeu os meus versos, cagou poesia. Morrer não morreu, ficou aluada, não morde, não late, os olhos na estrada. Se vê um pãozinho, faz horas de arrego. Se vê um poeta, adeus meu sossego. Agora eu vou ver essa flor linda que tá aí, olha que beleza. Não é? Olha aqui. Que linda. Olha. Que linda, linda. Podia ter essa flor na capa do meu livro, depois eu trouxe o livro para você. Eu li eu não sei se é uma frase, não sei se é de um poema, não sei, se é de um texto, não sei, mas você diz, eu moro em mim, mas o casa bagunçada. De vez em quando eu falo umas coisas altas assim, não é poema, às vezes vira poema. Você sabe que eu tenho um poema, um poeminho que viralizou. Ele tá na boca do mundo. Esses dias a Regina, minha filha, foi ao shopping e fotografou, mas eles não colocam autoria não, sabe? Estranho, né? Deveriam, né? Deveriam, acho que inclusive cabe processo, porque eles vendem coisas usando as palavras, e eu falo, a palavra não nasce por geração espontânea, né? Alguém disse aquilo, e se está assinado, e precisa de autorização, eu sempre autorizo, eu nunca me neguei isso, as pessoas falam comigo, eu falo, está autorizado e tal, mas é um poema que chama Babado. Um dia eu falei isso, que acabou eu trabalhando as palavras, coloquei em versos, né? A vida não é justa, é plissada, franzida, godê e é curta.
Aí vendem saia com minhas palavras, vendem roupa. Tem uma loja grande em São Paulo que vende tecido no Brás. Esses dias a moça falou, ó, só não fala que fui eu, porque deu o nome da loja, endereço e tudo, sabe? Porque eu compro lá, vende por atacado, uma loja grande, usando as palavras assim. Eu acho que cabe conversar, porque até às vezes, até falta de conhecimento, embora hoje a gente tenha tanta informação. Eu já vi tanta coisa que falam que a Cecília Meirelles, que o Mário Quintana, né, que o Drummond, eu falo, olha, eu não sou profunda conhecedora de Quintana, mas ele não escreveria isso. O Drummond escreveu, eu falo, olha, do que eu conheço do Drummond, mas onde eu me enganei, eu achei que ele não teria escrito, ele escreveu, parece numa crônica, sabe? Mas eu falo, do tanto que eu conheço, se não é demais, eu acho que ele não escreveria isso. Agora, você está tocando uma coisa tão interessante que... Em quem que você confia hoje? Porque eu vi também que você falou, escreveu. Confiança, achei isso lindo, é dormir igual criança na cama de outrem. Isso é muito legal. Confiança é isso, você se entrega, né? Você se entrega, a criança é assim. E para quem você se entrega hoje? Para o que você se entrega? Ah, meus amigos, meus amigos, a poesia, a causas, né? Há coisas que eu defendo, eu sou feminista, sabe? Então, o que é ser feminista, hein, Lília? Olha, eu acho que o direito das mulheres, né? A gente tem que lutar por eles mesmos. A gente tem que lutar por um salário equiparado, né? Pelo direito de dizer as coisas, porque há muita gente querendo que a gente fique calado, né? E nós temos direitos, né? Direitos de conviver bem com as pessoas, de não ser violentada, né? Então há muita coisa. Direito de ser um ser humano respeitado, de né? usar seu corpo conforme você queira. Claro, né? liberdade. Né? Pois é, você está falando isso de feminismo, agora você falou assim, eu tenho algumas lutas. Eu sei que você tem também uma luta pelos mais velhos, pela visibilidade das pessoas mais velhas. E hoje é o que eu sinto. O canal Sou 60 eu criei em 2015, foi justamente para mostrar isso. Gente, daqui a pouquinho você até vai contar, gente, que ela estava falando que ela está amando a velhice, essa fase da vida, né? Mas o que eu queria mostrar com o meu canal é uma coisa positiva. Eu acho que a velhice tem muita coisa nova. Libertação. Eu coloco algumas coisas que a gente tem responsabilidades. Claro, a gente fica velho e continua com responsabilidade. Claro. Mas não é aquela obrigação que você tinha, porque pessoas dependiam de você, né? Pessoas pequenas, você teve filhos, você era casada com alguém que de certa forma fazia um acordo para você. Agora eu sempre fui muito atrevida, ninguém nunca mandou em mim, não. Até meu pai era muito bravo, meu pai era muito bravo, né? Às vezes, eu não respondia assim, de mau jeito para ele, não, eu fazia o que eu queria, né? E a mamãe sabia disso, às vezes ele mandava recado, porque ele era muito bravo, mas ele não falava diretamente comigo. Eu acho que ele tinha, de certa forma, aquela coisa que eu também tinha, sabe? Eu tinha muito respeito por ele e ele me respeitava, porque ele sabia que eu tinha uma opinião que a gente poderia se confrontar. Né? Mas você fazia muita coisa escondida? Fazia muita coisa escondida. Minha mãe sempre soube. Mas eu sou de família enorme. Eu ia deitar pela porta da frente e sair pelo portãozinho do lado do meu pai dormir, eu para o aniversário da amiga e tal. Porque quando as pessoas, eu acho isso, o autoritário, ele não sabe que ele é enganado, porque ele não deixa as pessoas fazerem, ele quer se apoderar da vida delas, né? Então, o jeito, porque, né, a gente dribla a situação. Ainda bem que o mundo... Adorava meu pai, mas meu pai era muito bravo, muito bravo. Não, eu também aprendi muito com meu pai, hoje eu vejo, hoje eu valorizo mais ainda, mas ele era terrível. De não querer deixar a gente fazer as coisas. Eu me lembro
quando eu voltei pela primeira vez, né? Meu pai não falou nada, mas na hora que eu estava saindo com o título todo, né? Era aos 18 anos, eu saí. Ele falou, você vai votar no fulano, né? Eu falei, ô pai, esse é o seu candidato, o meu candidato é outro. Saí, fui embora. E ficou vermelhinho na hora. E não era desrespeito, é porque eu tinha que dizer, olha, cada um tem uma escolha, né? Claro. A gente não pode interferir. Por isso que o voto é secreto. E você sabe que eu tenho 4 filhas, né? E nunca encostei a mão numa filha. Eu sempre, sabe, numa criança, nunca. Assim, para bater, para obedecerem, sabe? Nada disso, eu nunca. E nem o pai delas, então, e não precisou mesmo. Falando ainda da velhice, você sente algum tipo de preconceito? Até uns anos atrás eu não tinha sentido. Um dia no Fleirachal, deve ter sido, nós fizemos agora a 11ª edição, deve ter sido ali pela 6ª edição. Eu estava no Fleirachal e sentada conversando com as pessoas, uma moça chegou perto de mim, ela estava com um copo de cerveja na mão. Mas eu acho que traduziu muito o que eu acho. Ela chegou, o rosto muito perto do meu rosto. Oh, que gracinha! Como se eu fosse um boneco de... Uma criança. Uma pessoa debilitada de tal forma que eu não tivesse vontade, que ela estivesse falando para uma boneca, para um objeto, sabe? E ela chegava bem perto do meu rosto, falava, oh, que gracinha! Eu pensei, gente, eu estou muito velha. Porque aí teve uma hora que eu não aguentei, eu tomei uma atitude assim, eu falei, você está conversando comigo? Sabe, porque não tinha jeito. Então, a partir daí, eu comecei a observar, sabe? E eu sou uma pessoa muito reservada, saio pouco, sabe, Roberto? Eu saio muito pouco. Aliás, eu gosto mais de viver em Belo Horizonte, porque aqui a gente vai pra rua e ninguém sabe quem é. Hoje você mora em Araxá. Eu moro em Araxá, moro sozinha, há muitos anos que eu moro sozinha. Adoro ficar comigo, eu falo, eu sou boa companhia, né? Tenho amigos, vou à casa da minha filha com frequência e tal, mas eu gosto muito dessa coisa de tomar conta mesmo. Fazer as minhas coisas, pagar as minhas contas, pegar meu carro e ir, né? Você gosta da sua casa, né? Porque tem uma outra frase, o senhor noteia aqui, gente, para não esquecer. Achei lindo isso. Pensei, é minha casa, você está aqui na minha casa, né? Lar é uma casa com jeito de útero. Lar é uma casa com jeito de útero, né? O aconchego, né? Nossa, muito legal. Agora, eu tenho aqui alguns livros seus. Eu sei que eu tenho mais livros seus, mas eu não achei, porque eu tenho livro demais aqui, tem livro demais no meu escritório lá em cima, aí eu fico perdida, eu tenho que aprender a organizar os livros. Mas eu peguei aqui a dedicatória desse aqui que você falou para mim. Roberta, a velhice nos devolve um pouco da infância, não com a infantilidade, né? Tipo assim, que gracinha essa menininha que Mas a alegria, a descoberta, o sonho, a descoberta, devolve sim. Eu sinto isso. E sabe o que eu estava pensando também, Lília? Não sei se acontece com você, e eu acho que é de criança. A gente tem mais passado que futuro, né? Mas esses dias eu estava sentindo, falei assim, gente, eu sinto que eu tenho uma vida inteira pela frente. Você sente isso também? Eu sinto. Eu não sei até quando vai durar, porque ninguém sabe, né? Mas enquanto durar, é uma coisa... Porque a gente não se percebe envelhecendo, né, Roberto? Não. A gente não... Eu percebo assim, na hora do corpo. Não, as nossas limitações a gente sabe, mas assim, o dia a dia, essa mudança de anos, você olha no espelho e você não vê a pessoa que você foi, você vê a pessoa daquele dia. Daqui 10 anos você está com mais rugas, né? Mais cansaço, talvez, mas eu nem cansaço eu sinto, eu não tenho dor no joelho, não tem nada. Não, eu, para falar a verdade, também não tenho não, mas é claro que eu não consigo. Esses dias eu fui brincar aqui de correr, sabe, igual crianças, junto com meus netos.
Aí eu não dei conta direito. Eu falei, epa, mas eu também sou muito ágil ainda, sou muito... Sabe uma coisa que eu tenho feito ultimamente? Porque eu sou daquelas que dá vontade de fazer ginástica, eu deito, espero a vontade passar. Aí depois eu levanto. Mas eu gosto muito de deitar no chão. Eu gosto muito de deitar no chão. De pegar um colchonete, uma coisa assim, deitar no chão. Às vezes eu durmo no chão, de propósito. Deixo aquela camona larga, boa, daquele jeito e durmo. Mas sem travesseiro? Não, com travesseiro, com cobertor, mas eu durmo para essa coisa de levantar do chão. Eu tô gorda, não é fácil, mas eu mantenho essa... Por exemplo, outra coisa, a mamãe tinha muita artrite, eu acordo com dor nos dedos, mas eu faço esse exercício até o dedo acostumar. Mas na hora que a gente acorda é doloroso. Eu faço, eu também não estou fazendo, não saio fazer academia, mas eu tenho aqui fora, aqui em casa, eu faço alguns exercícios no pé, senão eu morro de dor no pé, se eu ando demais e tal. Então a gente tem que tomar, sentar, levantar da cadeira. Eu, no caso, os meus netos são crianças ainda, então eu tenho que sentar e levantar. Então esses cuidados a gente tem que tomar. Tem 2 livros publicados em Portugal. Eu tenho até alguns deles, mas tem poemas que depois foram publicados nesses novos livros, né? Mas foi uma história interessante, porque um editor português, ele tinha muito perto, lá no norte de Portugal, muito perto já da Espanha, ele tinha uma editora, e ele me conhecia na internet e falou que queria publicar um livro. Eu falei, isso é coisa de internet, tem muitos anos, porque foi em 2009, sabe, que ele publicou o livro. Ele falou, posso publicar um livro seu? Eu falei, pode. Pensando, isso é coisa de internet e tal. Aí ele falou, você me manda o arquivo? Eu falei, mando. E não mandei. Aí ele foi no meu blog, eu tenho um blog que eu não divulgo, que é uma espécie de arquivo que eu vou colocando os textos lá. Para não perder, né? Falar nisso, tem uns 2 anos que eu não atualizo meu blog, então tem coisa por aí que eu tenho que catar de novo, sabe? Mas Vitor Vicente, esse editor, ele juntou um tanto de poema, falou, tá bom, posso publicar isso? Pode. Aí ele falou, como é que nós vamos pôr o título do livro? Eu falei, não, pode escolher. Ele pôs Borboleta Desfolhada. Você gostou? Gostei, pensando, isso é coisa de internet. Aí, um dia, veio o Vitor Vicente de Portugal com a mala cheia de livros, sabe aquelas malas cheias de dinheiro? Ela era cheia de livro. Depois disso eu recebi um e-mail falando que havia uma espécie de seleção de uma outra editora lá em Portugal e que as pessoas que mandassem, as pessoas selecionadas, teriam um livro impresso. Aí fizeram um livro bonitinho, tem capa dura, sabe? Que foi o 2º livro. A partir de lá que depois... e os livros são fofos, asa de passarinho. Depois eu vou mostrar a capa, né? Garimpo. Esse aqui é uma delícia. Quem tem pena de passarinho é passarinho. Os seus títulos, porque eu fico pensando assim, oh meu Deus, título de poesia e a própria poesia, é pra gente entender ou é pra gente sentir? Depois que o poema está escrito, eu olho para ele e penso, isso quer dizer, por exemplo, se for Freguidão, eu escrevi primeiro o poema. No meu caso, da emoção mesmo, uma coisa que sintetiza aquilo que às vezes não tem aquela palavra no poema, sabe? Não tem, e aí você... Mas a poesia, de uma maneira geral, a gente sabe que o brasileiro não lê, e eu acho que poesia menos ainda, né? Eu já falei, na próxima encadernação, quero ser romance, chega de ficar na última prateleira. Não, mas a poesia, ela tem uma função importante na vida. Para mim, poesia é olhar, o olhar, né? As pessoas... Ou seja, é para sentir. Eu considero isso, poesia é olhar, né? A pessoa que consegue traduzir o olhar dela para determinada coisa, ela faz um poema, porque a poesia independe do poema,
Poesia existe. Você olha, às vezes passa uma nuvem, aquilo é pura poesia. Ali na sua olhando a flor ali fora. Aquilo é poesia. Aquilo é poesia, mas você se sente uma pessoa privilegiada porque você vê aquela poesia e passa ela para o papel. Eu não faço isso e a maioria não faz. Olha, eu acho que eu sou uma sortuda, de forma geral, na vida, viu, Roberta? E nós somos privilegiados mesmo, né? Quando a gente olha, principalmente socialmente, né? Ah, sim. Nós podemos ter as coisas, né? Nós estudamos, nós somos brancos num país que é muito cruel com os negros, né? Então, eu acho que são privilégios. Agora, eu fico contente de conseguir escrever. Eu não escrevi a vida inteira, não. Eu escrevia no tempo de colégio, depois eu passei quase 4 décadas sem escrever um poema. Por quê? Não sei. E você começou a lançar seus livros depois dos 60 anos, né? O meu primeiro livro foi em 2009, eu tinha 64 anos. Olha, tá vendo? 64 anos. Que interessante. Ganhei de Saramago. Saramago foi quase isso, né? Ele já tinha 50 e tantos, 60 anos, quando ele lançou o primeiro livro. E tem aquela obra maravilhosa, não é o meu caso de obra maravilhosa, eu escrevo porque eu dou conta de escrever. Não, sua obra é linda, Lília, você sabe disso. Não, eu acho que tem coisas boas, Eu estou falando assim, de gente que nasceu com aquele dom, assim, né? Eu acho Saramago supra-sumo. Não. Né? Ele quem que é o escritor, assim, que você admira mais? Olha, tem brasileiros, tem portugueses, tem em vários lugares do mundo gente que escreve muito bem. Eu não sou uma intelectual, não sou uma pessoa que já leu tudo, que entende, né? Mas, por exemplo, eu gosto muito de Fernando Pessoa. Adoro. Eu adoro o Drummond, sabe? O Manuel Bandeira, adoro. O Quintana, eu falo Quintaninha, mon amour, ele escreve. Eu tinha um amigo que me chamava de Quintana de Saias. E falava, você tem aquela coisa simples, assim. Porque tem a poesia mais hermética, que às vezes você lê, tem poesia que eu leio e não entendo. Sabe? Tem poesia que eu leio e não entendo. Agora, você fala, você quer escrever de forma simples? É o jeito que eu dou conta de fazer. Mas eu eu acho o simples tão sofisticado. É isso que eu ia te dizer. Eu até contei isso lá em Araxá. Uma amiga um dia me falou que veio o balé no Japão e trouxeram os principais bailarinos, mas iam compor o corpo dos dançarinos com o balé de São Paulo. Então ele foi lá, contratou algumas pessoas e tinha uma moça que estudava, além dela ser dançarina, ela estava fazendo provas na faculdade. Foi lá e falou para ele, eu queria que o senhor me desse o papel mais simples, porque eu estou muito ocupada. Ele olhou para ela e falou, o simples é o mais difícil, sabe? Agora me conta, você está falando aí, você lê sempre, está sendo? Leio. É interessante que da pandemia para cá, eu também acho que eu coloco não só a pandemia, mas a gente vai ficando mais velho, talvez perca um pouco da concentração. Eu ando mais desconcentrada, sabe, Roberto? Escrevi muito mal na poesia, na pandemia. Mas a pandemia ela estragou a gente, né? Eu não sei, nós ficávamos, primeiro, com medo, eu estava com medo. Medo, isolamento. Eu falo um versinho, mas tem coisa que a gente fala meio da boca para fora, mas também do coração para dentro, né? Eu tenho um poeminha que fala, não tenho medo da vida, não tenho medo da morte, tenho medo da ferida e da lâmina e do corte. Então, a pandemia era essa possibilidade de você ficar sem ar, né, de você ser contaminado, contaminar outras pessoas. Eu fiquei na pandemia completamente isolada e escrevi mal nesse período. Me conta, você está com um livro mais recente aí, que luxo, 2 capas, hein, Lília? Ficou lindo, né? O livro foi ilustrado, porque é um livro de poemas mais picantes, tá? Sem pecado não tem salvação. Sem pecado não tem salvação? Não.
Se não peca, para que vai perdoar? Justamente. Se pecar, não tem salvação. Justamente. E esse livro foi provocado pelo próprio Maurício Manzo, e interessante que foi publicado pela Miguelin, e a Miguelin só publicava livros infantis, agora está ampliando o leque, né? E o Maurício me solicitou e eu juntei, porque eu não escrevo muito poema apimentado, assim, eu escrevo, mas não é tanto assim. Então eu tive que fazer uma peneirada, né? E pedi a Leila Mícolis, a poeta Leila Mícolis, para me ajudar a organizar o livro, né? Eu gosto de escrever. Organizar o livro, eu não sei fazer isso. A Leila até tentou me ensinar, mas eu acho que eu já esqueci de novo. Aqui, adorei essa. Marido, quando me perturbas, sinto essa vontade de ficar viúva. Tempos bicudos. Madame Natureza, estilista renomada, usa as sobras de tecido dos fraques dos pinguins para vestir andorinhas com trajes de gala. Paixão. Um cão vadio disse ao girassol: vem comigo, vou levar-te ao Polo Norte, onde o sol brilha 6 meses consecutivos. Morreu de overdose a pobre flor. Hipócrita. Horrível é camuflar o ruim, é dar brilho de verniz em pau cheio de cupim. Medição. Meço o que faço com a fita do horizonte, e tudo fica tão pequeno que os erros não me massacram.